E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí para comentar esse jogo, esse clássico aí entre Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi, jogo aí de duas equipes muito similares, né? Aqui duas equipes comandadas por dois técnicos que veem um estilo de jogo bem parecido, né? Tanto o Thiago Nunes quanto o Fernando Diniz buscam um estilo de jogo parecido, né? Ambos têm as equipes com maior qualidade técnica em um grupo, né? Que vem um estilo de jogo bem parecido, bem ofensivo, e as equipes entraram em campo com o que tinham de melhores, né? O São Paulo com Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Vitor Bueno, Daniel Alves, Hernanes, Pato e Pablo, enquanto o Corinthians começou aí com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton, Camacho, Cantilho, Luan, Wagner Love, Johnny Gonzalez e Bocelli. Pelo lado do São Paulo tinha aí a volta do Igor Vinícius no banco de reservas e a não permanência de Antony, né, que acabou sendo vendido para o está em tratativas de venda para o Ajax, né? Por isso ele não foi para a partida, né? O jogador aí estava em negociação com o Ajax e por uma cláusula aí, devido a um seguro de caso o Antony tivesse algum problema, né? Por isso que ele não foi a campo enquanto ele não fizer os exames médicos lá com a equipe do Ajax. Então, por uma questão de segurança, aí o São Paulo não utilizou o jogador, né? O jogador está praticamente tudo certo, depende muito da, da questão física, né? Dos exames médicos. Então, após fazer esses exames médicos aí, não teria problema. O jogador só se apresentaria aí na próxima abertura de janela, né? O jogador que foi vendido pelo valor de 134 milhões de reais, né? O Antony aí vai ser negociado, ele tem apenas 19 anos, mas vai render aí um grande dinheiro. O pacote do Antony aí pode chegar a 134 milhões de reais devido a negociação do jogador em si, que são 74 milhões, mais 28 milhões em caso de metas cumpridas pelo jogador no novo clube, né, algumas metas pré-estipuladas, 32 milhões por 20% de revenda futura que tinha do David Neres, né? Então o São Paulo vendeu, negociou essa parte aí também. E o São Paulo ainda tem 20% de, de uma porcentagem aí que pode exceder a 16 milhões de euros de uma possível venda futura do Antony pelo Ajax. Então, girando em torno de tudo isso, são 134 milhões de reais. Por isso, o jogador aí, devido aos problemas, o São Paulo já teve algumas negociações aí no início da temporada que não deram certo, os jogadores se machucaram, outros que não passaram em exames médicos. Então, o Antony aí é a galinha dos ovos de ouro da equipe do São Paulo, por isso ele não foi para o Clássico e fez muita falta no Clássico, né? Por outro lado, o Corinthians aí tinha por sua volta aí o Pedrinho, que jogou o jogo no meio de semana, mas acabou sendo expulso e isso acabou atrapalhando em certo ponto a não classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores da América, né? Mas também, né, marcou aí, o Pedrinho ficou no banco, marcou aí a estreia de Johnny Gonzalez aí que foi contratado pela equipe corintiana, né? O jogador tem vínculo até o meio do ano com a equipe do Corinthians e o Corinthians tem a obrigação de compra aí após o meio do ano, que vai ser comprado em dezembro, né, e vai assinar até o final de 2023. Então, com esses dois jogadores aí inscritos no Campeonato Paulista, o Corinthians tinha os dois à disposição, diferentemente do São Paulo, que não pôde contar com o Antony. Mas uma baixa do Corinthians foi a do jogador Gustavo, que foi um dos jogadores utilizados
No jogo de quarta-feira da eliminação corintiana da pré-Libertadores, e um jogador do Corinthians mostrou que não iria contar pela sua característica, e o jogador foi emprestado ao Internacional, podendo acertar seu vínculo até o final da temporada aí no clube do Rio Grande do Sul. Dadas essas negociações, os problemas, jogadores que não jogaram e que estavam à disposição. Então, São Paulo não pôde contar com o Antony, Corinthians não pôde contar com o Gustavo. E o Corinthians, em contrapartida, pôde contar com o Johnny Gonzalez e o Pedrinho, enquanto São Paulo pôde contar com o Igor Gomes. E o jogo? O jogo em si foi um jogo bem igual, né, em criações efetivas, né, porque os goleiros só tiveram que trabalhar em poucas oportunidades, mas quando tiveram que trabalhar foram bem no que se propuseram a fazer no jogo, né, que foi proteger o gol. Thiago Volpe fez 3 grandíssimas defesas na partida e o Cássio do outro lado também 3 grandes defesas do outro lado. Volpe aí, mesmo sendo driblado em um dos lances, conseguiu voltar e fazer a defesa. Depois teve um chute de longe que o Volpe também fez a defesa. E uma batida de falta aí do Luan, que também o Volpe fez a defesa. Cássio em chute de longe também. Não, o Volpe não foi chute de longe. O chute de longe foi o Cássio. Do Volpe foi uma interceptação ali na pequena área, num cruzamento que o Volpe acabou interceptando ali antes da bola chegar no centroavante do Corinthians, que chegaria com chances claras de fazer o gol. Cássio foi um chute de longe, que ele fez uma grande defesa, uma bola dividida ali, que ele também fez uma grande defesa. Então, os dois goleiros foram os destaques dessa partida, né? Dois clubes muito parecidos, fazendo uma equiparação aí das equipes. A gente vê que são duas equipes bem iguais, né? Thiago Volpe e Cássio vem se destacando no Campeonato Paulista. Entre os goleiros dos clubes paulistas, são os goleiros que têm uma efetividade muito grande, né? Sempre quando são exigidos, tem números muito positivos. Nas laterais direitas temos Juan Fran e Fagner, né, que são dois jogadores com uma grande marca no futebol, né? Mas o Juan Fran um pouco acima do Fagner, porque conseguiu consolidar uma carreira na Europa, conseguiu ficar por um bom tempo na Europa, num futebol que é muito difícil, que é o Campeonato Espanhol. Então aí o Juan Fran um patamar acima do Fagner. O Fagner só conseguiu se destacar mesmo no futebol brasileiro, né? Na zaga nós temos aí o Arboleda e o Gil de um lado, né? Dois jogadores promissores com muita qualidade, mas que oscilam muito, né? Em grandes momentos acabam oscilando bastante, mas quando são exigidos sempre aparecem bem. Bruno Alves e Pedro Henrique, dois jovens aí que vêm se destacando, são muito criticados também pelos torcedores, pela forma que atuam, às vezes sentem um pouco o jogo, mas em muitos momentos acabam fazendo a diferença nas suas equipes. Nos lados esquerdos aí uma outra diferença agora para o lado corintiano é do Lucas Piton e Reinaldo. Reinaldo ele é um jogador que vive uma montanha russa desde quando veio ao São Paulo. Não consegue fazer uma sequência de jogos boas, né? São alguns jogos bons, outros não tão bons, então acaba oscilando muito para baixo do que mais para cima. E do outro lado, o Lucas Piton vem mantendo uma regularidade quando é utilizado e acaba ajudando muito mais a equipe do Corinthians, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Já Reinaldo defensivamente deixa muito a desejar, ofensivamente sempre quando consegue criar alguma coisa é muito perigoso. No meio de campo ali nós temos esse primeiro jogador mais recuado, no caso do São Paulo é o Tietê, no do Corinthians é o Camacho, né? Tietê aí um pouco melhor para mim, um nível um pouco a mais do que o Camacho, porque o Tietê ele é o único volante de marcação da equipe do São Paulo, então por isso ele fica um patamar acima do Camacho, que tem a ajuda do Cantilho. Então ele divide essa responsabilidade de marcação, mas
se for para escolher só um jogador, o Tite acaba se destacando porque tem muito mais trabalho ali nesse meio de campo. Mais à frente ali, Daniel Alves, que recua um pouco mais ali para fazer essa linha de segundo volante para a saída de jogo, com o Cantilho. Na sequência de jogos, o que vem sendo apresentado, não contando a sua história no futebol, como eu coloquei aí a disputa entre Juan Fran e o Fagner, Daniel Alves está jogando como um volante para meia. Então tem que ser colocado nas suas devidas proporções com jogadores volante ou meia. Então, comparando com o Cantilho, ele vem abaixo. Cantilho aí, muito mais qualidade, muito mais apresentação em campo, consegue se destacar muito mais, tem mobilidade, dá velocidade ao jogo da equipe do Corinthians. À frente também a gente tem aí o duas tênue aí, que é o Hernanes com o Luan, equiparando os dois aí. O Hernanes tem uma inteligência, joga muito, tem um jogo muito pensante, enquanto o Luan, além do ele tenta ser esse jogador pensante, mas quando ele coloca velocidade ele consegue ser mais efetivo. Então esses dois aí estão meio que equiparados. Abrindo um pouco aí o jogo, nós temos Wagner Love e Pato, dois jogadores que buscam afirmação nessa temporada. Porém, Wagner Love um pouco acima do Pato, conseguindo se destacar um pouco mais, né, já que o Pato não consegue jogar bem. Num jogo que conseguiu fazer um pouco a mais do que normalmente faz, acabou sendo prejudicado pela arbitragem. E nessa partida contra o Corinthians não fez nada. E já o Wagner Love aí acabou, quando se foi exigido, conseguiu fazer algo mais aí pela equipe do Corinthians. Do outro lado, estreia de Ione Gonzalez e Vitor Bueno. Ione Gonzalez ainda é uma incógnita, fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Fluminense no ano passado, mas é um jogador esforçado, até onde se sabe. Vitor Bueno é uma aposta da equipe do São Paulo para essa temporada, vem fazendo jus a essa aposta feita pela equipe do São Paulo, que vem mostrando serviço, mas alguns jogos acaba sofrendo um pouco aí. Então ele está um patamar acima do Johnny Gonzalez, que estreou nessa partida. E à frente nós temos dois centroavantes aí que vivem momentos diferentes, né? Que é o caso do Bocelli, que esse ano a sorte sorriu para o centroavante, né? Vem fazendo muito mais gols do que fez na temporada passada, sendo muito mais acionado pela equipe do Corinthians. Em contrapartida, o centroavante São Paulino ele é muitas vezes aberto pelos lados, né? Não joga como centroavante, mas quando está como centroavante não consegue aí ajudar ofensivamente a equipe do São Paulo, perdendo algumas possibilidades. Então, nesse embate entre as duas equipes, dá para se ver que são duas equipes muito parecidas. O clássico em si, você veria dois estilos de jogo muito iguais. Então, esse estilo de jogo seria ganho nos detalhes. E os detalhes podem fazer diferença. Mas você não pode depender apenas de detalhes. Você tem que ser efetivo na criação de jogada. E é uma coisa que o São Paulo vem tendo problema, né? Colocando assim, São Paulo tá certo, foi prejudicado. Tem alguns jogos aí, a sequência de jogos, São Paulo vem sendo prejudicado pela arbitragem. Mas você apenas criticar a arbitragem por ter anulado um gol ou não ter marcado um pênalti, não muda o fato de você ter que criar jogadas e não apenas depender de um momento de lampejo de um jogador que criou uma possibilidade e acabou ocorrendo que o árbitro não marcou o lance ou aconteceu de o árbitro cancelar, anular aquele lance ali por algum erro. Então São Paulo fica muito à mercê de detalhes. Foi assim, acho que nos últimos 3 clássicos contra o Corinthians, o detalhe que fez o São Paulo ganhar do Corinthians foi uma bola parada ou um pênalti. Então isso mostra que o São Paulo contra a equipe do Corinthians nos últimos jogos tem algum problema, não conseguiu criar. Mas não só isso, o São Paulo nessas últimas partidas, por mais que está jogando contra uma equipe
que vem se reconstruindo contra o São Paulo, que já joga junto há um bom tempo, tinha que fazer a diferença. E o São Paulo não conseguiu fazer essa diferença. E esse é o grande problema do São Paulo nessa temporada. Ele tem um time que se manteve à base, não perdeu peças e mesmo assim não consegue ser efetivo ofensivamente. As peças que o São Paulo tinha no ano passado, ele tem esse ano, não perdeu. Um dos seus destaques, que era o Vitor Bueno, se manteve na equipe e mesmo assim o São Paulo não consegue ser o diferente no campeonato. Se for colocar no papel, São Paulo manteve uma base quase que 100%, uma base 100% em relação ao ano passado, enquanto Palmeiras vendeu alguns jogadores, Corinthians fez uma mudança técnica quase que 100%, e o Santos também fez uma mudança drástica aí em 200%. Então o São Paulo é o único time que tinha uma base desde o ano passado e não vem aproveitando essa base que tinha. Esse é o problema que o São Paulo tem, tanto que é o único paulista que não está entre os classificáveis para a próxima fase do Paulista. Então isso é o grande problema do São Paulo. São Paulo tem uma base, tem um time que joga junto desde o ano passado, não perdeu os jogadores do time titular, pelo contrário, renovou, comprou jogadores que eram importantes, como o Thiago Volpe, Igor Vinícius e o Vitor Bueno. Mas não conseguiu fazer com que esses jogadores que o São Paulo comprou fizessem o diferencial. E São Paulo tem que mudar alguma coisa aí, porque senão vai ter grandes problemas aí para a próxima temporada, né? Para o início da temporada, para o decorrer da temporada, né? Porque é o grande problema, né? O São Paulo tem uma base e essa base não joga. Não jogou ano passado, não está jogando esse ano, nesse início de temporada. Tem aí alguns lampejos de bons jogos onde consegue jogar, mas não é 100%. Então, se não é 100% dos jogos que consegue jogar dessa maneira, tem alguma coisa errada. O time se manteve igual desde o ano passado. Então, tem algum problema aí que o Fernando Diniz não está conseguindo arrumar. E qual que será esse problema que o Fernando Diniz não está conseguindo arrumar, né? Então, é o grande problema. Por outro lado, aí tem a equipe do Corinthians, que jogou contra a equipe do São Paulo com um time aí que time que venceu o Guarani do Paraguai, né? Só trocando aí o Johnny Gonzalez pelo Pedrinho, né? Colocando um jogador de velocidade para tentar fazer o diferencial aí nas costas do Juan Fran, que é um cara bem experiente. Isso não funcionou, né? A estreia do Johnny Gonzalez não conseguiu porque tá jogando com um cara que é experiente, um cara que jogou contra grandes nomes do futebol, né? Como Messi, Cristiano Ronaldo. Então, está habituado com jogadores com muito mais qualidade do que normalmente você vê, né? No futebol brasileiro. A qualidade desses jogadores é um outro nível. Então, um jogador simples, como é o fato do Johnny Gonzalez, ele não é um jogador de patamar gigantesco. Ele é um jogador mediano. Então, brigar ali não ia funcionar muito bem, mas foi um teste feito pelo Thiago Nunes que acabou não dando certo, né? Infelizmente. Mas o meio de campo do Corinthians novamente pecou muito na criação de jogadas, faltou muito transições rápidas, novamente com o problema, né? Parece que aquela premissa que todos colocaram do Thiago Nunes, que em casa é um time, fora de casa é outro, parece que de fato é verdadeiro, né? Porque jogou em casa jogou fora de casa contra o Guarani do Paraguai, não foi bem, foi péssimo. Jogou em casa, foi um pouco melhor, mas acabou sendo eliminado. Jogou contra o São Paulo no Morumbi, foi
não conseguiu fazer o diferente. Acabou sendo um time omisso em muitos jogos e em muitos momentos do jogo, né, não conseguiu criar, não conseguiu ter mobilidade, não conseguiu ter velocidade, e tanto que o jogo teve poucas chances criadas de fato, né, foram poucas oportunidades feitas pelas duas equipes, e isso mostra que não foi um jogo muito criado, até porque o Corinthians tinha um meio de campo mais veloz que a equipe do São Paulo, e mesmo assim não conseguiu fazer isso ser o diferencial a seu favor, né? Porque o São Paulo só tinha um volante de marcação assim efetivo. Outros dois jogadores, era o caso do Hernanes, que não tem uma marcação como seu habitual, e Daniel Alves, que vem naquela oscilação, jogos vai bem, jogos não vai bem. É um jogador que vem se adaptando à nova função, não é algo que você pode dizer que o Daniel Alves está um primor nessa temporada. Para mim ele não está, ainda está deixando muito a desejar ainda. Então o Corinthians tinha Camacho, Cantilho e o Luan nesse meio de campo, e mesmo assim não teve nada de diferente. Então por que a gente tem um time rápido com meio de campo veloz e não conseguir neutralizar uma equipe do São Paulo que tem apenas um volante, né? E fazer com que a equipe do Corinthians tivesse oportunidades mais claras de fazer o gol. Teve apenas 3 ali, com belas intervenções do Thiago Volpe. Corinthians e São Paulo. Um detalhe poderia ter decidido o jogo, mas pelo andar da carruagem, a probabilidade do São Paulo conseguir de fato fazer o gol se fosse marcado o pênalti era bem pequena, porque do jeito que estava a partida, aparentemente eu acho que o São Paulo poderia correr até o risco de perder o pênalti, né? Porque provavelmente colocaria o Pato para bater ou o Reinaldo, que não estavam bem na partida, e eu acho que daí ocorreria sim o fato de perder o pênalti, porque não era uma noite aí para esses jogadores. E normalmente os batedores de pênalti do São Paulo acabam sendo o Reinaldo aí, se eu não me engano, né? Eu não me lembro se o Daniel Alves chegou a bater algum pênalti ou outro jogador foi utilizado além do Reinaldo. Mas colocar o foco apenas na arbitragem pelo erro em si, a gente pode colocar em questão o fato do São Paulo ter vários jogos em sequência aonde acabou que foi prejudicado pela arbitragem. Mas também do outro lado nós temos o Corinthians, que também vem de um jogo aonde foi prejudicado pela arbitragem. Então você tem duas equipes que sofreram com a arbitragem, sofreram com jogos ruins, pessimamente apitados. Então não tem como você dizer assim, um clube foi beneficiado, o outro não. Os dois clubes vêm dos mesmos problemas nessa sequência, tanto Corinthians quanto São Paulo. Os dois sofreram com arbitragens. Se dizer que um foi favorecido ou o outro, não tem como ter tanta certeza, porque em momentos diferentes as duas equipes foram prejudicadas também por árbitros, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então é algo que não tem como você colocar assim, dizer o Corinthians foi ajudado pela arbitragem por causa dessa partida, ou o São Paulo foi prejudicado nessa partida porque estava jogando contra o Corinthians. Não, a arbitragem brasileira é ridícula. A arbitragem como um todo, a arbitragem sul-americana não é uma das melhores, não vive um patamar de glórias essa arbitragem sul-americana, né? E a gente já viu esse problema que não é de agora. Então não é um clube A ou B que está sendo favorecido, e sim clube A, B, C, D, o abecedário inteiro, as 23 letras que são prejudicados, porque o árbitro em si ele erra um lance capital para sua equipe, mas não é só o lance capital que ele está errando na partida, e sim os 90 minutos como um todo acabam atrapalhando os dois times, né? Porque vai, por exemplo, ocorreu o pênalti
que o São Paulo questionou, pode ter ocorrido vários outros lances que a equipe corintiana iria questionar, mas o que acontece? Você apenas questionar a arbitragem e a sua equipe não ter criado chances o suficiente para vencer a outra equipe, aí não adianta de nada. São Paulo criou muita poucas chances, né? Tanto São Paulo quanto Corinthians. Foram 16 chutes dados no gol pela equipe do São Paulo, acertando apenas 5 no gol, né? Esses 5 no gol, sendo apenas 3 com muito perigo, né? Que o Cássio teve que fazer sim grandes intervenções, os outros 2 foram quase que bolas recuadas. Em contrapartida, o Corinthians criou 9 oportunidades, sendo apenas 2 com um grande perigo, né? Que foi a falta batida pelo Luan e o chute do Bocelli, que ele driblou o Thiago Volpe e depois não bateu direito na bola e o Thiago Volpe conseguiu voltar e fazer a defesa. O lance de intervenção aí, como foi um cruzamento, não contou aí nas estatísticas, mas foram 3 intervenções do Thiago Volpe. Então você, olhando os números, você vê que as duas equipes não criaram para vencer a partida. Criaram muito pouco, né? A bola dificilmente foi no gol, né? Então como você pode exigir que houve um erro grotesco de arbitragem se na hora de você criar chances de fazer o gol você não consegue, né? Então é um grande problema aí que tem no nosso futebol. Você apenas olha os detalhes à parte, você não olha ele 100% aí, né? Então tem que olhar tudo de um modo geral. São Paulo não criou tantas oportunidades assim, foi muito pouco criado pela equipe são paulina e também pela equipe do Corinthians, mas o São Paulo aí, como tem o fato de ter sido prejudicado com um lance de possível pênalti, né? Que visto por muitos ângulos foi um pênalti, porque o árbitro marcou momentos antes aí um empurrão nas costas do jogador São Paulino, né? Mas você tem que levar em consideração que o São Paulo criou apenas 3 chances de se fazer o gol, então é muito pouco, né? Não adianta você criar apenas 3 chances claras de se fazer o gol e depois reclamar que houve um erro de arbitragem, né? Você questionar a arbitragem porque você não teve capacidade de fazer o gol, aí a culpa não é do árbitro em si do jogo, né? A culpa é da sua equipe que não correu atrás para fazer o gol, né? Então tem que rever esses conceitos. Posse de bola bem parecida, troca de passes também, acertos também, faltas bem parecidos aí, pouca diferença. Cartões amarelos do São Paulo teve um pouco mais do que a equipe do Corinthians. Impedimentos, aí um número bem parecido, 5 contra o São Paulo, 3 contra o Corinthians, e escanteio 5 contra o São Paulo, 3 contra o Corinthians. As duas equipes muito parecidas, porém, um detalhe que foi aquele erro de arbitragem no final, você pode colocar assim como sendo o problema que acabou fazendo com que o São Paulo não vencesse o jogo. Mas não, o São Paulo não criou o suficiente para vencer essa partida, ou não quis vencer essa partida, porque as mesmas chances que os Corinthians teve, o São Paulo teve, e nenhuma das duas equipes aproveitaram, né? O São Paulo que tem como próximo jogo aí o jogo contra o Oeste, né, fora de casa, no próximo final de semana, no próximo sábado, ou seja, a semana inteira livre para trabalhar. Depois, no meio de semana, tem o Botafogo, né? Botafogo não, desculpa. No domingo, na semana seguinte, tem a Ponte Preta, né? Não o Morumbi. Depois inicia a fase de grupos na Libertadores, no dia 5/3, fora de casa. E depois tem o jogo contra o Botafogo, também fora de casa, no dia 8/3. Esses são os 4 próximos jogos do São Paulo. São Paulo vem deixando um pouco a desejar, né? Não é sendo contra a equipe do São Paulo, tá? O São Paulo vem deixando a desejar sim, porque São Paulo em muitos jogos que poderia ter vencido com facilidade, porque criou bastante oportunidades, não aproveitou essas oportunidades criadas,
Então o São Paulo tem que rever aí alguns de seus conceitos aí, porque o Thiago Nunes diz que o São Paulo está jogando bem, mas os números mostram que o São Paulo erra mais do que acerta. E isso não quer dizer que está jogando bem. Se você erra mais do que você acerta, você não vai conseguir fazer os gols, correto? Então você tem que acertar mais do que errar. Então tem que mudar aí esse conceito, esse pensamento que tem o técnico Fernando Diniz. Já a equipe do Corinthians aí tem como próximos jogos os próximos jogos aí o jogo contra o Água Santa no próximo final de semana. Depois no meio de semana seguinte enfrenta a equipe do Santo André, né? E no próximo final de semana enfrenta um Novo Horizontino e depois o Ituano em casa. Ou seja, esses são os 4 próximos jogos do Corinthians. Corinthians que caiu na Libertadores porque perdeu fora de casa, porque não jogou bem. Contra essa equipe do São Paulo também não jogou bem, né? Criou poucas oportunidades, não foi efetivo nas oportunidades criadas também e acabou aí não conseguindo fazer um bom resultado. Porém, quem saiu lucrando, vamos colocar assim, com o resultado em si? Quem saiu lucrando foi a equipe do Corinthians, porque no saldo geral, né, o Corinthians ainda está se classificando para a próxima fase do Campeonato Paulista. Já a equipe do São Paulo está fora da parte de classificação, né, do Campeonato Paulista. O São Paulo, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Paulista. Aqui. Confirmar os números das duas equipes. A equipe do Corinthians, a equipe do São Paulo, que está fora, está com o mesmo número de pontos que Inter de Limeira e Mirassol, porém, nos critérios de desempate aí, São Paulo fica fora dessa zona de classificação. Lembrando, Mirassol perdeu perdeu hoje, né, para a equipe do Palmeiras de virada, e a Inter perdeu para a equipe do Santo André. Então não foi tão pior, porque o São Paulo não se distanciou, né? Está apenas uma vitória aí ou um empate de passar essas equipes, dependendo dos resultados delas. Então só depende do São Paulo aí tentar melhorar a sua efetividade para conseguir se classificar para a próxima fase do Paulista. Já a equipe do Corinthians, no mesmo estilo assim, os grupos são muito iguais também, né? Por incrível que pareça. São Paulo tem os 3 primeiros com 9 pontos. Já a equipe do Corinthians tem como primeiro colocado o Guarani, e Corinthians e Bragantino com 8 pontos aí dividem a segunda colocação. Nos critérios de desempate, o Corinthians está à frente. O Bragantino jogou esse final de semana e venceu o Oeste por 3-0. Já o Guarani também aí fez um resultado positivo, empatando com o Novo Horizontino. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo tem grupos mais embolados, né, do que o normal, e já está se encerrando a 6ª rodada, ou seja, já está a 6ª rodada se encerrando. O Paulista vai só até a 12ª, ou seja, metade do campeonato acabou aqui, e Corinthians e São Paulo têm os grupos mais embolados, porém o Corinthians só depende dele para se classificar à próxima fase. O São Paulo depende de tropeços das outras duas equipes. Porém, o grupo do São Paulo aí tem o Mirassol, que vem em uma grande fase, e a Inter de Limeira, que vem numa oscilação aí desde o início do campeonato. Já no grupo do Corinthians, a mesma coisa, o Guarani, que vem se destacando aí desde o início do campeonato, e o Bragantino, que vem oscilando. Porém, também tem a Ferroviária aí, que vem assustando muitas equipes, né? A Ferroviária aí, que jogou contra a equipe do Santos, jogou muito melhor que a equipe do Santos, está no grupo do Corinthians aí. Então são grupos difíceis, são grupos complicados para as duas equipes, porém, né, todavia, contudo, tanto Corinthians quanto São Paulo têm capacidades totais de se classificarem para a próxima fase.
Um resultado, a culpa foi somente da arbitragem? Não. A culpa foi da inatividade, da incapacidade dos atacantes, tanto de São Paulo quanto de Corinthians, de fazerem o gol, né? Pato perdeu chances que o Cássio foi abafar e não conseguiu fazer o gol. Teve toques que o Hernanes não chegou batendo de dentro da área. São Paulo teve muitas chances de fazer o gol, não fez porque não foi eficiente. Então o São Paulo não está bem e o Fernando Diniz tem que começar a ver que o São Paulo não está bem. Nem sempre os números são os melhores, são os amigos, né? Porém, esses números dessa partida mostram que o São Paulo não foi bem. Se o Fernando Diniz está vendo outros números ou se apega apenas números de jogos quando o São Paulo vai bem, porque não adianta você trocar passes, você tabelar e não criar. Você chutou 16 vezes, mas quantas foram no gol efetivamente que fez o goleiro trabalhar? Apenas 5. Mas que fez de fato o Cássio trabalhar apenas 3. Então, de fato, o problema foi a arbitragem ou foi a como que eu posso dizer? Ou foi agora fugiu a palavra da minha boca. Ou será que foi a culpa da ineficiência dos atacantes do São Paulo? Essa é a palavra que fugiu da minha cabeça. Será que de fato o problema foi a arbitragem só ou a ineficiência dos atacantes do São Paulo que desperdiçaram inúmeras oportunidades que foram os culpados de não ter vencido essa partida? Porque você reclamar que não houve o pênalti é uma coisa, de fato aconteceu o lance do pênalti, mas não tem nada de certo que São Paulo efetivamente faria o gol de pênalti. Então é uma outra situação. As chances que o São Paulo teria de se fazer o gol não aproveitou. Então reclamar apenas de erros de arbitragem, colocar a culpa no juiz, colocar a culpa só nos erros, aí também não adianta muito. São Paulo se esconder atrás de números, situações, é uma coisa. São Paulo se esconder atrás de um ótimo desempenho, como aconteceu contra o Novo Horizontino, se eu não estiver errado, que o Pato fez 2 gols e o árbitro não marcou, é outra coisa. Nesse jogo não foi só a arbitragem, foi um lance que o árbitro acabou não sendo feliz em marcar, porém o São Paulo teve inúmeras chances que os seus atacantes se embolaram com a bola e não fizeram os gols. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço a todos que acompanharam. O vídeo ficou bem comprido aí para comentar sobre esse clássico de duas equipes muito parecidas, de futebol muito iguais. Interessante aqui, tanto Fernando Diniz iniciou um trabalho que foi terminado pelo Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Então são dois técnicos que pensam muito parecido, jogam muito parecido, e era um jogo que de fato seria decidido nos detalhes. Porém, esses detalhes nenhum dos atacantes dos times conseguiram saber aproveitar, né? Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda do que eu estou falando. Agradeço bastante a todos que acompanharam esse conteúdo. Ficou meio comprido, mas aí consegui abordar muitas coisas dos clássicos. Se você viu alguma coisa diferente, ou se você acha que de fato sim, só o erro da arbitragem é o que vale, por isso que o São Paulo não venceu, o São Paulo criou sim, o São Paulo foi superior à equipe do Corinthians, massacrou a equipe do Corinthians, ou por outro lado, o Corinthians massacrou a equipe do São Paulo, e o erro da arbitragem ali prejudicou ou ajudou aí numa atuação muito boa do Corinthians. Deixa aí nos comentários que eu estarei lendo e comentando com vocês aí, respondendo a tudo que vocês colocarem nos comentários. Muito obrigado pela atenção de todos, aos inscritos, aos novos. Se você está chegando agora, se inscreva aí no canal, que ajuda bastante aí. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.